Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Você que tem em suas mãos o manual sagrado, abra comigo por gentileza. O livro é o livro de Josué, o capítulo é o capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Enquanto você procura, enquanto você acha, quero mais uma vez assim agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Deus realmente pela manhã desse dia. Quem esteve aqui pôde contemplar algo assim muito divino, muito abençoador. Queria muito, se você pudesse, todo último domingo de cada mês, nós temos aqui uma escola de servos. Assim como falamos pela manhã, torno a dizer mais uma vez, poderia exclusivamente direcionar essa escola de servos para o nosso grupo de obreiros. Temos aproximadamente 62, 63 pessoas que compõem o nosso time de obreiros. Poderia, juntamente com esse time de obreiros, agregar as nossas lideranças aqui. São muitas lideranças, mas Deus tem falado de uma maneira tão particular, e por que não dizer peculiar, para que toda a igreja, na verdade, cresça numa visão de servir, a igreja cresça numa visão assim única. E é pertinente para todos nós aprendermos a servir a Deus, porque o ministério, ele não é ser visto, mas ministério é servir, e servir com alegria. E quem esteve aqui hoje, irmãos, pela manhã, pôde entender o propósito de ter uma vida de oração como estilo de vida. E aqui o Douglas Silva trouxe uma reflexão, uma palavra assim, meus irmãos, do céu. Logo, logo nós estaremos publicando no nosso canal do YouTube, e você vai poder realmente comprovar como foi muito abençoador. E quem esteve pode rever assim por muitas vezes, porque vê uma palavra assim ímpar, que tenho certeza que entregou muitas chaves aqui para muitas pessoas que aqui estão. Amém? Livro do Josué, capítulo de número 1. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 1, verso de número 1, vai nos dizer assim: glórias a Jesus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Me preste toda a sua atenção. O texto é de muita fácil interpretação. Eu tenho quase certeza que muitos aqui já leram esse texto e já releram esse texto, e isso só nos facilita bastante na nossa introdução, uma vez que o texto ele é muito conhecido. É bem verdade que o texto que acabamos de ler, ele é um texto muito encorajador, mesmo entendendo que é após da morte de alguém. Mas se parafrasearmos aqui os 9 versículos que lemos, nós vamos ter o entendimento que Deus está colocando o ânimo de Josué para cima. A gente vai perceber que há uma tristeza acentuada no coração deste servo chamado Josué. Já já eu vou entrar aqui, mas eu preciso deste pano de fundo para que a gente possa entender quem foi Josué e quem foi Moisés que veio a óbito. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que este homem chamado Josué, ele é filho de Num, ele é da tribo de Efraim. Josué, ele vai nascer sobre o jugo e sobre a opressão de Faraó. É no deserto, é num cenário crítico que Josué vai começar a ser forjado. Josué é aquele homem que foi forjado sobre uma pressão de Faraó, e Josué vai ver o impossível se tornar possível. E é bom que na caminhada de fé a gente tenha esse entendimento, ver o que é impossível se tornar possível. Por quê e para quê? Para nos momentos de dificuldade a gente lembrar e a gente entender que o nosso Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Eu vou repetir por conta do aleluia. O Deus que nós estamos servindo, ele não se limita por conta do momento que estamos enfrentando, porque essa noite de louvor e adoração, no nosso meio pode ter alguém que esteja vivendo o impossível, e Deus te trouxe aqui para fazer você lembrar que Ele pode fazer o possível, aleluia, no meio do teu impossível. Quem sabe 2025, muitos impossíveis cercaram a sua vida, mas isso não significa que 2026 vai ser da mesma maneira. Basta uma palavra e o impossível se tornar possível. Eu sinto uma presença de Deus aqui. É nesse cenário que Josué está sendo forjado. A Bíblia vai nos dizer que vai haver uma batalha em Refidim. Com mais calma, em Êxodo capítulo 17, depois você pode ler mais a fundo. A Bíblia vai nos dizer que nesta batalha de Refidim, a Bíblia vai nos dizer que os amalequitas vão guerrear contra Israel. Os amalequitas estão assustados. As notícias que correm é que eles venceram o Egito, que os 600 melhores carros de Faraó foram afogados no Mar Vermelho. Josué é aquele
que Deus vai erguer, que Deus vai levantar para guiar e liderar o exército. Mas observe que essa missão de Josué não é uma missão fácil, até porque Israel nunca foi um povo bom de guerra. Israel era um povo bom de campo, de agricultura. Agora Josué tem como missão, como propósito, preparar um exército no meio de um campo de batalha. O que eu amo nesta biografia de Josué é que Josué, ele não tem medo, é que Josué não tem dificuldade com desafios que Deus coloca para ele. A Bíblia vai nos dizer que ele vai preparar um exército, mas entenda que esse povo que Josué está preparando é um povo que até então, ontem, eram apenas amassadores de barro. O ofício deles era amassar barro para poder produzir tijolo. E a Bíblia vai dizer que Josué vai aceitar o desafio. E nesta batalha de Refidim, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele é um intercessor. E isso vale muito para quem esteve aqui nesta manhã. A Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés, elas estavam erguidas, Josué lá no campo de batalha, lutando contra os amalequitas, a Bíblia vai dizer que enquanto as mãos da intercessão estavam levantadas, aleluia, Josué estava vencendo no campo contra os amalequitas. Só que a Bíblia diz que por um período de tempo as mãos de Moisés, elas se cansam, e quando elas se cansam, a Bíblia diz que Moisés arriava a mão, e enquanto ele arriava a mão no campo de batalha, o povo hebreu, o povo de Israel perdia a batalha, e os amalequitas iriam avançando. Eu amo isso aqui, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém ganha uma guerra sozinho. Tudo tem os seus valores, o valor da intercessão e o valor de quem acreditou na chamada e no ofício. A Bíblia vai dizer que Ur e que Arão vão ter uma excelente ideia. Vão trazer uma rocha e vão colocar diante de Moisés, para que Moisés pudesse se assentar, para que Moisés pudesse descansar. Enquanto Moisés se assenta, enquanto Moisés descansa, a Bíblia diz que Ur e Arão agora seguram firme nas mãos de Moisés. E o povo de Israel, que estava perdendo a batalha no campo de Refidim, a Bíblia agora diz que quando Ur e Arão levantam as mãos, o povo de Israel começa a prevalecer. Eu vim aqui com uma palavra do céu para quem tem glória para dar. Aleluia. Sem poder da oração você não vence, sem poder da oração você não avança, sem poder da oração você não conquista. Mas eu vim dizer para quem está orando, para quem está buscando, se prepara, porque Deus vai te dar vitória neste campo de guerra. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vire para quem está do teu lado e diga: não desista de orar, não desista de orar, porque a oração ainda é a chave da vitória, da vitória. Senhoras e senhores, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos contar que após a vitória sobre os amalequitas, a Bíblia vai dizer que Deus vai virar para Moisés e vai dizer assim para Moisés: Moisés, anota tudo o que aconteceu. E Moisés anota, e Moisés pergunta: por que, Senhor? Para quê? Para que você conte para o meu servo Josué. Ele precisa entender o que aconteceu. Duas coisas eu enxergo. A primeira, o coração dele não se envaidecer,
porque não foi ele que venceu a batalha sozinho, foi por conta da oração que estava acontecendo, aleluia, no monte. E segundo, isso aqui é mais sensacional, diga para ele, Moisés, que isso vai servir de bases para batalhas futuras, porque quando ele tiver o entendimento, ele souber o que aconteceu, ele vai entender que tudo que cercou a vida dele no campo de Refidim era para batalhas futuras. Pregador, não estou entendendo, eu já vou te explicar. Sabe aquela batalha de janeiro de 25, de fevereiro de 25, de março de 25, de outubro de 25, de novembro de 25, de dezembro de 25? Ela não te derrubou, ela não te parou, e Deus te trouxe aqui, aleluia, em janeiro de 26, para te dizer: foi eu forjando o teu caráter, foi eu preparando a tua vida, porque o que eu tenho para fazer são coisas grandes, são coisas extraordinárias, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração daqueles que amam a Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que ama a Deus. Deixa eu ver se tem aqui alguém que ama a Deus. Então não é hora de parar, não é hora de parar, é hora de avançar, porque Deus te forjou para você crescer. A Bíblia, ela vai nos dizer que este homem chamado Josué, ele é um guerreiro, ele é um conquistador, e ele entende que Deus está o forjando, que Deus está o marcando. E é lindo isso aqui, quando a gente tem certeza de quem nós somos e de quem Deus é, a gente não murmura, a gente não reclama, a gente não blasfema. Eu posso até estar vivendo um momento adverso, e isso é normal, porque nós não somos super-heróis. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldade, a viver momentos de adversidade. E o que eu amo nesta biografia de Josué é que as marcas que ele traz são marcas criadas por Deus. Nos momentos de dificuldade que ele vem do Egito, da opressão de Faraó, ele aprendeu lições importantíssimas. Pelo menos 4 marcas eu só quero pelo menos destacar por conta do tempo. A primeira, a submissão. Ele é submisso a quem está sobre a sua liderança. Além dele ser submisso, ele é temente. Além dele ser temente, ele é obediente. Além de ser obediente, ele é servo. A Bíblia vai nos dizer, senhoras e senhores, que Moisés ele vai subir ao Monte Sinai. Qual o propósito? Ouvir Deus falar. Qual o objetivo? Ser guiado por Deus. A Bíblia nos diz que Moisés sobe ao monte e ele não fica 1 hora, ele não fica 2 dias, ele não fica 10 dias. A Bíblia vai nos contar que Moisés fica 40 dias. E que nos chama a atenção é que enquanto Moisés está 40 dias no monte, a Bíblia diz que Josué, ele fica no pé do monte, não arreda o pé. No monte, ele vê o Shekinah de Deus descer, trovejar. Só que no pé do monte também, escute isso aqui, ele vê no campo, no arraial, um barulho de festa, um barulho e uma gritaria. Enquanto o olhar dele está no monte, ele está vendo o Shekinah, a glória de Deus descer. No campo, no arraial, ele está vendo os seus irmãos festejarem, gritarem. E qual é, senhoras e senhores, o motivo da festa? Eles conseguiram convencer Arão a fazer um bezerro de ouro. E aí eu te pergunto, vindo de uma opressão, de uma escravidão, da onde eles conseguiram tanto ouro?
para fazer um bezerro de ouro. Mas é neste cenário que eu vejo o caráter de Josué. Ele não consegue subir ao monte para experimentar da glória, mas isso não o diminui para arredar o pé da onde houve uma ordem para ele permanecer. Mas ele não se mistura no meio do arraial, no meio de festa que profana a Deus. Se prepare, porque a gente, aleluia, está à beira de uma festa carnal. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. Quem sabe Deus te trouxe aqui para fazer eu e você experimentar dessa glória, desse Shekinah, dessa presença, aleluia. E eu louvo pela vida de Josué, que ele traz em si essas marcas. Quais, pregador? Ele é apaixonado pela presença. Não tem nada que o tire de perto da tenda. Moisés está dentro da tenda, Moisés está no monte. Ele é apaixonado pela presença de Deus. Sabe que eu vejo hoje, aleluia, essa necessidade da gente ser apaixonado por Jesus, apaixonado pela presença. Sabe por quê? Porque lendo a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que esporadicamente o Espírito Santo vinha e tomava posse, aleluia, da pessoa. Não era constante, mas chega no Novo Testamento, a experiência, aleluia, é outra. A experiência é completa. Aqui você pode sentir essa presença, na tua casa você pode sentir essa presença, dentro do BRT você pode sentir essa presença. Essa presença não é limitada. Sabe que eu amo na Bíblia Sagrada, aleluia, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus, aleluia, no plano de salvação. Eu tenho muitas perguntas também para fazer para Deus, para todos esses ícones da Bíblia. Pense comigo, qual pergunta você faria quando você chegasse diante de Adão? Adão, você falhou e você errou. É por conta disso que eu e todo mundo na terra está trabalhando por conta do salário do pecado. Eu falaria com muita ousadia, aleluia, para Adão. Imagina agora você chegando diante de Moisés. Moisés, tu abriu o mar vermelho, tu viu a glória de Deus, aleluia, descer no monte Sinai. Mas Moisés, a ordem não era para bater na rocha, e você bateu na rocha, aleluia. Por que você fez isso, Moisés? Imagina você agora diante do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, aleluia. Qual pergunta você faria para Davi? Davi, por que você, Davi, não foi para o campo de batalha? Porque todas as vezes que você ia para o campo de batalha, Deus te honrava, Deus te exaltava. Mas um belo dia, Davi, tu inventou de ficar na varanda, aleluia. E tem um ditado popular que diz, aleluia, que mente vazia é oficina do diabo. Oh meu Deus, eu teria muitas perguntas para fazer para Pedro. Pedro, por que você foi cortar a orelha de Malco? Mas tem uma pergunta que eu vejo que eles fariam para cada um de nós. Eu sei que nós temos muitas perguntas para fazer para eles, mas imagina agora Abraão, Pedro, Isaac, Jacó chegando diante de mim, de você, e simplesmente para fazer uma pergunta. E aí o seu olhar de curioso, aleluia, já diz tudo. Que pergunta eles iriam fazer para um ser tão mortal, tão corruptível? Eu vou te dizer a pergunta que eles vão fazer para nós na Nova Jerusalém. E qual é a pergunta? Eles vão dizer: como pode um ser tão limitado, um ser tão pecador, conseguir carregar a presença de Deus
24 horas. Ei, nós somos privilegiados. Estamos vivendo uma época da graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço. E eu e você temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai. Quem pode adorar Ele aí por alguns segundos? Quem pode aproveitar essa presença aí por alguns segundos? Por alguns segundos. Por alguns segundos. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos contar que Josué, ele tem essas marcas, apaixonado pela presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele é jovem e que Israel vai chegar no limite da terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que Moisés agora vai erguer 12 líderes. Josué é jovem, mas é líder. E não é a idade, é caráter. Não é idade, é disponibilidade. Porque não é o fato da idade que vai impedir que Deus possa exercer o seu ofício. O problema é que a gente encontra justificativa para tudo. Não vou para o culto porque está chovendo. Não vou para o culto porque o pneu furou. Não vou para o culto porque o Uber está muito caro. Não vou para o culto porque eu não estou falando com o Beltrano. A gente encontra explicação para tudo. Aí a Bíblia vai nos dizer que Josué, ele vai liderar a sua tribo de Efraim. Jovem, mas com propósito. Jovem, mas com fogo nos olhos. Jovem, mas disposto. A Bíblia diz que Moisés dá ordem para os 12 fazerem uma expiação na terra de Canaã. E aí, lendo esse texto, uma vez que tive até facilidade de pregar nele, o problema nunca foi a terra, o problema nunca foi gigante, o problema nunca foi os frutos, o problema sempre foi a falta de visão, que a gente não tem. E não adianta o ano de 2026 iniciar como nós estamos aqui, se a nossa visão não mudar, se a gente continuar vivendo uma vida de procrastinação. O que é uma vida de procrastinação? Eu decido amanhã o que na verdade teria que decidir hoje. Eu decido na terça, na verdade aquilo que era para mim ter decidido na segunda. Você já observou que o tempo passa e você não tomou a decisão até hoje, porque você está empurrando para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje? Eu sempre uso dessa reflexão. Hoje, eu e você somos resultado da decisão que tomamos ontem. Amanhã nós seremos resultado da decisão que tomarmos hoje. Então não é gigante, não é terra, não é fruto. O problema é a visão. Porque se a gente continuar com a mesma visão a respeito ministerial, familiar, espiritual, profissional, físico, não tem ninguém que possa mudar essa situação, nem o próprio Deus. Por quê? Porque Ele respeita o seu poder de decisão. Ele não vai entrar em lugar que você não quer que Ele entre. Ele respeita o nosso poder de decisão. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que diante do cenário, Moisés vai receber uma ordem dada por Deus. Moisés, pois não, Senhor, separa Josué. Isso aqui é muito sério, gente. Separa Josué, porque ele vai ser o seu sucessor. Separou ele, Moisés, separei. Agora você vai impor as mãos sobre o alto da cabeça de Josué.
A Bíblia vai dizer que quando Moisés estende as mãos, impõe as mãos sobre o alto da cabeça de Josué, um espírito de sabedoria vem sobre a vida de Josué. Isso aqui é muito sério, irmãos. E olhe para mim e redobre sua atenção. Não permita qualquer pessoa colocar a mão sobre o alto da sua cabeça. Não permita qualquer pessoa que profetize sobre o alto da sua cabeça. Tente entender o histórico que essa pessoa tem. Tente observar a vida com Deus que ela tem. Porque na mesma proporção que pode ser bênção, pode ser maldição. Posso liberar aqui uma palavra? Sabe, porque tem muitas vidas que estão amarradas, que estão presas, que não crescem, que não prosperam, é porque permitem mãos, aleluia, sendo colocadas sobre o alto da sua cabeça. Mas eu vim aqui nessa noite, junto com os obreiros desta casa, para quebrar todo esse protocolo, para quebrar toda essa maldição, porque, aleluia, ao invés de maldição, vai haver bênção. Dentro desse texto que acabamos de ler, e aí eu estou vendo aqui alguém perguntar, mas não entra no texto? Vou entrar agora, fica tranquilo. Eu sou igual o carro álcool, demora a pegar, depois que pega a gente vai embora. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, já no primeiro verso, a Bíblia vai nos contar, aleluia, que Deus vai virar para Josué, que Deus vai virar para Josué e vai dizer assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aleluia, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Duas coisas aqui importantes. Se você observar nesse verso de número 1, se depois a mídia puder colocar aqui só para você ver o que eu estou falando. No primeiro verso, a primeira coisa que Deus faz questão de frisar é que Moisés é servo do Senhor e que Josué é servo de Moisés. Qual é a diferença, pastor? É que Josué nunca serviu a Deus por conta de cargo. Porque você só vai observar Josué sendo considerado servo do Senhor no capítulo de número 24. A gente não precisa de título para servir a Deus. A gente não precisa de cargo para servir a Deus. A gente não precisa de nomenclatura para servir a Deus. Eu sirvo a Ele, aleluia, não porque eu tenho o título de pastor, porque antes de ter o título de pastor, de evangelista, de obreiro, eu já servi a Ele de todo o meu coração. Eu vim aqui liberar uma palavra. Quem está aqui nessa noite, você pode servir a Deus sem título, sem cargo, sem nomenclatura. Sabe por quê? Porque Ele não olha o crachá, mas Ele olha a intenção do coração. É neste cenário, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer, que a Bíblia vai nos falar, que a Bíblia vai nos apontar que Deus vai interromper um luto. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo um momento de luto. Entenda isso aqui. 30 dias se passaram. Deus vai respeitar o luto de Josué. Até porque quem morreu, quem foi a óbito, não foi qualquer pessoa. Foi alguém que Deus levantou em meio a uma geração descomprometida. Até porque quem morreu tinha uma história, tinha deixado um legado. No Antigo Testamento você vai ver Moisés sendo considerado como até um profeta. Legislou, escreveu o Pentateuco. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai interromper esse luto. Deus vai respeitar a tristeza de Josué. Deus vai respeitar o luto de Josué. Deus vai respeitar as emoções de Josué que estão abaladas. Deus espera 30 dias. E nesse período de 30 dias, Deus vai agora se apresentar
Deus não vai mandar um profeta, Deus não vai mandar um oficial, Deus vai vir na pessoa dele para falar com Josué. Até porque todos sabiam que na verdade Deus falava com Moisés, e agora Deus está em silêncio. E sabe o que eu aprendo aqui? Não é o fato de Deus estar em silêncio, que Ele não está trabalhando. Não é o fato de Deus não falar nada, que Ele não está vendo o que está acontecendo com você. É nesse cenário que Deus vai se revelar a Josué e vai falar com Josué, vai liberar palavras para a vida de Josué. E sabe que eu entendo e que eu aprendo? Deus não tem os seus atalhos, Deus tem a sua multiforma e graça. Aleluia. Quando Ele quer falar com alguém, aleluia, Ele não precisa mandar mensageiro. Se necessário for, dependendo da urgência, dependendo da emergência, Ele vem pessoalmente para falar com você, para tratar com você, para mostrar para você que Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com a tua tristeza, Ele se importa com o seu luto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vem, levanta, esforça-te, porque Deus está no controle de tudo. É nesse cenário, irmãos, que Deus vai chegar para Josué e vai quebrar este luto, e vai virar para Josué e vai dizer assim: Josué, a promessa ainda está de pé. Porque tem muita gente que, por conta da notícia ruim, do problema que se levantou, da adversidade que o cercou, ela paralisa tudo. Deus respeita o luto, Deus respeita a tristeza, Deus respeita a dor. Ele diz: Josué, é hora de se levantar, é hora de se posicionar. Josué, passa esse Jordão, não só você, mas todo esse povo. E eu vim aqui com uma palavra neste domingo de janeiro dizer: 2026, Deus vai te levantar, aleluia, para você poder passar esse Jordão. Pastor, não estou entendendo. É o novo ciclo que Deus está iniciando a partir de hoje, a partir deste domingo de janeiro de 2026. Enxuga as lágrimas. Eu não sei você, mas eu tive uma infância muito dura, eu tive uma infância muito complicada. Eu não sei você, irmãos, mas a minha mãe, quando eu tinha vontade de chorar, quando eu tinha vontade, sabe, de me rebeliar, ela virava assim e dizia: você não é todo mundo. E uma coisa que ela me dizia, eu acredito que você nunca ouviu isso aqui, mas a minha mãe Isaías dizia assim: ó, engole o choro, levanta a cabeça, porque a história não terminou. Eu vim aqui dizer para você: engole o choro, levanta o semblante, porque a sua história não termina aqui, não termina aqui. Eu amo a história de Josué, é que Deus levanta ele diz assim, gente, isso aqui é muito forte. Ele diz assim: Josué, levanta-te, esforça-te, porque Deus não trabalha com ninguém sentado, com ninguém prostrado, com ninguém desanimado. Você vai ver dentro desse texto que pelo menos ele vai repetir 3 vezes a palavra: seja forte e corajoso. A Bíblia diz e vai afirmar assim: Josué, aonde você pisar, a planta do vosso pé, já te dou como herança. Isso aqui é muito forte. É Deus dizendo: quando você pisar a planta do vosso pé, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua vida física, no seu ministério,
É Deus dizendo: aonde você pisa, eu piso. Aonde você for, eu vou. Então, é pisando e conquistando. Pisando e conquistando. Pregador, não estou entendendo. 2026 vai ser diferente. Não é para todo mundo. Eu sei que não é para todo mundo, mas é Deus dizendo: aonde você pisar, você vai conquistar. Aonde você pisar, você vai conquistar. Por quê? Porque você não vai sozinho. Quem vai contigo é a minha presença. Deixa eu melhorar isso aqui, porque isso é profético. Você vai pisar na tua casa, quem vai ter que sair de lá é a pombagira. Você vai pisar no teu trabalho, quem vai sair de lá é o tranca-rua. Você vai pisar na área ministerial e quem vai ter que sair é o Exu Mulambo. É você pisando e conquistando. É você pisando e conquistando. É você pisando e conquistando. É você pisando. O que a gente precisa entender, irmãos, é que a gente precisa se levantar. O problema é que a gente mais acredita na palavra de derrota do que na palavra de vitória. A gente não acredita mais num Deus que faz o impossível acontecer. Se coloque sobre seus pés. A Bíblia vai dizer, e aqui eu fecho, que Josué, ele está recebendo de Deus uma direção. Que Josué está recebendo de Deus uma capacitação para fazer coisas que ele nunca imaginou que ele iria fazer. Mas sabe o que eu amo na Bíblia? É que a Bíblia vai dizer, enquanto a equipe se prepara aqui, a Bíblia vai dizer que não precisou de muito tempo. 3 dias Josué está reunindo o povo e está dizendo assim: vamos atravessar esse Jordão. Josué não disse quem sabe, talvez, eu acho. A Bíblia vai dizer que Josué vai atravessar o Jordão 3 dias. Marque essa semana, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas que você nunca viu. Mas o que eu preciso fazer? Me levantar. O que eu preciso fazer? Me posicionar. Você não está em qualquer lugar, você está na presença de Deus. E Deus te trouxe aqui para te dizer que aonde você pisar, Ele vai pisar junto com você. Que aonde você entrar, Ele vai entrar junto com você. O que a gente precisa entender, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Diga! Meu Deus, esse é quem Queria chamar os obreiros aqui à frente. Você que pode, obreiro, vem aqui à frente.